Fala aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café com Coach de hoje. E hoje nosso tema vai ser... nós estamos fazendo a roda da vida e nosso tema de hoje vai ser plenitude e felicidade, né? E esse é o 11º tema da roda da vida que a gente está falando ao longo desta caminhada, ao longo desse período em que nós começamos a falar sobre a roda da vida. E esse é o 11º tema. É o penúltimo tema. Beleza? Deixa eu colocar aqui o tema aqui. Para quem entrar. Saber do que a gente está falando, né? Beleza. Plenitude e felicidade. Vou até pegar minha colinha aqui. Eu queria começar perguntando para você o seguinte: qual é a sua percepção? Qual é a sua percepção sobre plenitude e felicidade? O que esta perdão. Acho que todas as minhas lives agora acho que eu derrubo o celular pelo menos uma vez, né? Pronto, agora pronto. Ficou até melhor agora. O que essas duas palavras dizem para você? Qual sentimento que você tem quando você ouve ou quando você lê a palavra plenitude e felicidade? O que isso representa para você? Como está a sua vida hoje em relação à plenitude e felicidade? Talvez eu poderia perguntar para você o seguinte: o que é plenitude para você? E o que é felicidade para você? Felicidade plena, né? Talvez a pergunta seria essa. O que é felicidade plena para você? Bom dia, meu camarada. E aí? Nossa gatinha Maria Fernanda tá aí? Tá nos assistindo? Então, tô retomando aqui que eu tava falando ali com o Fernando. Bom dia, Simone. O nosso tema de hoje, né, como eu já deixei escrito aí, é plenitude e felicidade. E eu tô perguntando para você o seguinte: o que representa para você, o que passa pela sua cabeça, melhor dizendo, quando alguém fala para você assim, plenitude e felicidade? Eu conheço algumas pessoas que hoje em dia, no atual cenário, na atual realidade de cada um, eu conheço pessoas que dizem que não acreditam mais na plenitude e na felicidade. E você? Você acredita na plenitude e na felicidade? Você acredita que é possível viver uma vida plena, uma vida feliz? Se você pegar uma criança, eu gosto muito de pegar exemplo de criança, porque a criança, ela normalmente, ela é mais sincera do que você. Mas se você chegar perto de uma criança e der para ela um brinquedo, né? Eu vivo essa experiência lá com a minha filha. Se você der para ela um brinquedo, às vezes um brinquedo bacana, às vezes um brinquedo legal de brincar, e esse brinquedo normalmente ele vem numa caixa.
ele vem numa caixa. Se você der para essa criança esse brinquedo nessa caixa para desmontar com ele e tal, para abrir com ele, eu vou dizer para você que no primeiro momento, o que mais vai atrair aquela criança, o que mais vai fazer ela se sentir plena e feliz naquele momento vai ser a caixa. Enquanto eu e você, nós estamos preocupados com o brinquedo, né, com aquilo que é grandioso. Mas se a gente observasse e pegasse como exemplo as crianças, a gente ia começar a entender que a plenitude e a felicidade, muitas vezes, elas estão nas coisas mais simples. Elas começam pelas coisas mais simples. Elas começam pelas coisas que a maioria descartam. Quando nós compramos algo para nós, né? Quando eu compro algo para mim, você compra algo para você, normalmente você tira da caixa, você só guarda a caixa daquele objeto se você achar que aquela caixa vai te servir para guardar uma outra coisa, ou para guardar o próprio objeto, mas normalmente você descarta, você joga fora. E é muito interessante que a criança ela começa pela caixa. E ela está dando um exemplo para a gente que a plenitude, a felicidade, a alegria começa pelas coisas mais simples da vida. Começam pelas coisas que a maioria descartam. E eu vou dar um exemplo agora que talvez faz sentido para você. Se fizer, ok. Se não fizer também, não tem problema. Muitas pessoas, talvez não você, talvez não eu, né? Graças a Deus não eu, talvez não você, mas talvez você conhece alguém que a primeira coisa que ela faz é descartar as pessoas que deveriam ser as mais próximas delas, que normalmente é a família. Se você parar para analisar bem, você é um presente que o mundo recebe, e esse presente, durante um tempo, ele vem protegido, ele vem guardado dentro de uma caixa. E esta caixa chama-se a sua casa, o seu seio familiar. E é muito comum que depois que essa caixa é aberta, que você sai dessa caixa, é muito comum você sair dessa caixa e achar que essa caixa já não serve mais. E descartar. Isso faz sentido para você, isso aí? Conhece alguém? A vida plena, na plenitude, procurando a minha caneca aqui que eu não estava achando, tem que tomar um café. A vida plena, eu entendo que a vida plena ela começa pelas pequenas coisas. Existem 4 leis da espiritualidade da China, da Índia, desculpa, da China não. Existem 4 leis de espiritualidades da Índia que eles dizem o seguinte. São 4 leis que regem, e nessas 4 leis falam da seguinte forma. A primeira delas é: a pessoa que chega é a pessoa certa. E por que ele fala isso? Que a pessoa que chega é a pessoa certa? Porque na nossa vida, na nossa história de vida, ao longo da nossa história de vida, nós nos conectamos
com várias pessoas, pessoas diferentes. Pessoas se aproximam, pessoas entram na nossa vida, nós nos aproximamos, nós entramos na vida de muitas pessoas. Então há essa troca. E você pode ter certeza que toda vez que você se conectar com alguém ou com uma realidade, né, externa, você é a pessoa certa naquele local e esta pessoa que está se conectando com você, que está entrando na sua história, também é a pessoa certa. E agora você pode estar pensando assim, João, mas você não pode falar isso porque essa teoria aí só serve lá para a Índia mesmo, porque você não conhece na minha vida fulano ou fulana, não sei, né? Pessoas que entraram na minha vida só destruíram a minha vida. Então, na verdade, a nossa vida é uma linha. É uma linha. E ela começa, ela tem um começo e ela tem um fim. Ela tem um começo e ela tem um fim. E você pode ter certeza que eu e você tivemos um início na nossa caminhada, quando nós nascemos. Lembra lá da caixinha, quando abriu aquela caixinha? Nós tivemos o início da nossa caminhada e nós vamos ter um fim. E eu e você vamos um dia findar nesta vida. Só que ao longo desta vida, ao longo desta caminhada, muitas coisas teremos que enfrentar. E muitas vezes, pessoas, né? Pessoas vão se conectar conosco, nós vamos nos conectar com várias pessoas para que, ao longo dessa caminhada, nós possamos aprender. Tudo que acontece comigo e acontece com você é para que eu e você tiremos dali uma lição. Para que eu e você, a partir daquela experiência, nos tornemos uma pessoa melhor, nos tornemos uma pessoa mais forte, nos tornemos uma pessoa capaz de enfrentar e vencer as batalhas, as barreiras. Por isso que a pessoa que chega é a pessoa certa. Por mais que traga dor. Porque talvez nós precisávamos viver esta dor para nos tornar melhor. O ouro que é o metal mais nobre, né? Pode chamar ouro de metal? Acho que pode. Não tô ferindo o ouro não, né? Mas o ouro, ele não é testado em condições favoráveis. O ouro, ele é testado, ele é provado no fogo, em condições terríveis. E para que eu e você, se você quer se tornar ouro, se você quer se tornar alguém, né, pleno e feliz, você vai ser testado em condições, muitas vezes, muito desfavoráveis. E essa condição faz com que eu e você nos tornemos uma pessoa melhor. Entendeu? Então, a primeira é a pessoa que chega é a pessoa certa. A segunda, você vai achar muito óbvio, você vai falar assim, não. Mas, às vezes, nós esquecemos de quão óbvio é isso. A segunda é, tudo começa, tudo nessa vida, tudo na minha vida, tudo na tua vida, começa no começo. Tudo começa quando tem que começar. Aí você fala assim, mas peraí, isso é idiotice falar isso, porque isso é muito óbvio. Isso é muito óbvio. E se começa é porque é o começo. Não, mas às vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós estamos iniciando um projeto na nossa vida, uma relação, por exemplo, e a gente às vezes esquece que é o começo. E a gente quer já que já seja algo grandioso. Sabe? Quando você vai subir um degrau, ao invés de você focar no primeiro degrau, sabe, para você colocar o pé com firmeza, às vezes você quer olhar para o quarto, para o quinto degrau, quiçá para o último degrau. Entende?
E muitas vezes nós esquecemos disso. E às vezes nós precisamos nos lembrar disso. Que tudo começa quando tem que começar. Começa quando é para começar de verdade. Muitas vezes você fica batendo cabeça, quebrando cabeça com uma coisa e fala, gente, isso não está dando certo. Eu vivo, às vezes, essa experiência na minha vida, né? Tô fazendo tô num projeto novo agora e, assim, já tem um tempo que eu venho martelando nele para dar o pontapé inicial e ainda não consegui. Aí, às vezes eu fico chateado, caramba, e não vai. Mas é por quê? Porque não é a hora. Entende? Começa quando tem que começar. E a gente tem que tomar consciência disso. E quando eu tomo consciência disso, tudo se torna mais leve, mais fácil, porque eu compreendo o porquê que ainda não começou. Porque não era a hora. Entendeu? E aí, tudo começa no começo. A terceira, o que acontece ou o que acontecer é o que tem para acontecer. É o que pode acontecer. Aí você fala, nossa, mas tem coisas que não. Sim, tudo. Se acontece, porque tem que acontecer. Porque tem que acontecer. Na minha vida, na sua vida. Às vezes dói, às vezes é muito bom. E é aquilo que tem que acontecer. Entende? Tudo acontece. Ó, tudo começa. Na hora que começa, a pessoa que chega a pessoa certa, tudo começa quando começa. E tudo que acontecer é o que tem para acontecer. Tá certo? Então esse é o terceiro. O que acontece é o que tem para acontecer. E é mais incrível que, depois que acontece, nem eu e nem você podemos mudar aquela realidade. O que acontece? Olha só, muitas vezes acontece algo na minha vida, algo na sua vida, e aquilo traz consequências terríveis para mim e para você. Né? Muitas vezes acontece algo e aquilo traz consequências terríveis. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você iniciou um projeto novo, um negócio, uma empresa nova. Você foi lá, começou um negócio e começou e foi, e de repente aquele negócio não deu certo, você levou um prejuízo muito grande. E o prejuízo foi muito grande, você ficou endividado, por exemplo. Aquilo trouxe consequências terríveis para você, né? Trouxe dívida, trouxe um monte de coisa. Trouxe consequências não só para você, mas também para dentro da sua casa. E aí, olha bem o que acontece. Quando nós não temos a consciência que o que acontece é o que tem que acontecer, o que a gente faz? A gente começa a tentar voltar para aquilo e tentar descobrir culpado, por quê, é isso. E a gente volta para o problema, a gente se volta para o problema e começa a reviver este problema novamente. E aí, sabe o que acontece? Quando eu e você, nós nos voltamos para o problema e nós começamos a reviver o problema, a gente esquece ou a gente para, né? Mesmo que a gente não esquece, mas a gente para de começar a viver a solução. Entende? Por que isso é muito importante? E por que isso tem a ver com vida plena e vida feliz? Porque o que é vida plena e vida feliz? Vida plena e vida feliz é você ter uma... o que é plenitude? Plenitude é estar cheio, estar completo. E vida feliz, quando você está pleno, você está completo, provavelmente você está feliz. Sabe? E aí, só que viver uma vida plena, uma vida feliz, significa que nunca vai ter esses problemas, né, que eu estou falando aqui. Vai, porque nós somos seres humanos, e ser humano é assim, né? E muitas vezes a nossa felicidade plena, a gente deposita ela, a gente entrega ela na mão de outra pessoa. Eu não sei se você já viu isso, mas por exemplo, acontece muito, isso é uma coisa que acontece muito, por exemplo, dentro de um casal, dentro de né, ou um casal casado, um casal namorado,
eu quero ser feliz, mas eu pego toda a minha felicidade, toda a minha plenitude e felicidade e coloco nas mãos da minha esposa, nas mãos dos meus filhos, na mão dos meus pais. Eu coloco nas mãos de outra pessoa. O que isso quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes a minha felicidade eu estou dependendo da outra pessoa para ser feliz. Só que infelizmente a outra pessoa ela é falha. Assim como eu também sou. E aí o que acontece? Na primeira falha que ela tem, a minha felicidade, a minha plenitude vai de buraco abaixo, porque estava todo depositado na mão dela. Entende? Entende o que eu estou falando? Então, quando você percebe que o que acontece é o que tem que acontecer, você olha, encara, você não vai deixar de encarar a situação, o problema de frente. Não é isso, eu não estou falando para você virar as costas para o problema, muito pelo contrário, é para você olhar para o problema, entender que existe o problema ali, mas não é para você ficar revivendo o problema. Porque quanto mais você revive o problema, primeiro, mais dói, segundo, você menos acha solução para ele. E às vezes não dá mais, e às vezes você não tem como você fazer mais nada por aquilo. Às vezes você tem que realmente fazer algo diferente daquilo. E aí, principalmente quando é externo, quando vem de fora para dentro, você não consegue, é quase impossível controlar. Dá para controlar a nossa temperatura de hoje? Dá. O que dá para a temperatura do tempo, que dá para controlar a temperatura do meu corpo, que é com um casaco, com roupa, com meia, né? Isso dá para controlar. Então eu vou controlar isso. Eu não posso querer controlar a temperatura do ambiente, a temperatura do ambiente externo, né? Do ambiente interno também dá, mas tudo que é interno, olha só, dá para eu controlar, mas tudo que é externo não dá para controlar. Entende? O que é externo, e é muito importante a gente tomar essa consciência, que o que é externo a mim, eu não consigo controlar. E muitas vezes a gente perde dias, meses e anos da nossa vida tentando controlar aquilo que é externo. E voltando ao exemplo, isso acontece muito entre um casal, por exemplo. A pessoa fala assim, mas ele não gosta tanto de você assim. Ah, mas não tem problema, eu gosto pelos dois e eu vou fazer ele gostar de mim. Cara, não dá, porque você está tentando controlar algo que está externo, está fora de você. Entende? E não dá. Você consegue controlar o que está dentro de você. Por isso eu vou falar uma coisa agora que talvez vai de encontro, vai chocar com o que você sempre acreditou. Por isso eu vou dizer para você que o sofrimento, nesse sentido, é uma escolha. Aí você fala, não é, cara. Não é, porque às vezes acontecem coisas que eu não consigo controlar e traz sofrimento para mim. Exatamente. Por isso que acontecem coisas externas, e essa coisa externa, ela reflete em mim e reflete em você. Agora, quando é externo, você já entende. Lá eu não consigo mudar. Temos vários, eu poderia trazer vários exemplos, mas tem alguns exemplos que eu não vou trazer aqui, né? Mas, por exemplo, eu vou tentar trazer uma aqui. Por exemplo, a questão da pandemia. Né? A questão da pandemia. A questão da pandemia é um exemplo de coisa que traz angústia, tristeza para muita gente. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que estão perdendo pessoas da família, tá perdendo pessoas importantes para ela. Isso traz uma tristeza profunda, não é verdade? Só que aí é diferente, tá? Essa tristeza é diferente, porque essa tristeza é o luto. É diferente. Luto é diferente. E o luto, nós, seres humanos, precisamos viver o luto. O luto. Precisamos viver o luto. É diferente.
Por isso que às vezes você não pode radicalizar e trazer isso para tudo. Quando eu falo que o sofrimento é uma escolha, o luto é diferente. Porque eu preciso viver o luto e você precisa viver o luto. Se você tentar não viver o luto, se você fala assim, não, eu não quero sofrer, né, perde alguém, você tenta não viver o luto, você está pulando uma etapa muito importante para a superação daquilo ali. E superar, quando eu falo superar, eu não falo esquecer. Eu vou te dar um exemplo que talvez faz sentido para você agora. Eu perdi o meu pai já fazem 20 anos. 20 anos que eu perdi o meu pai. Né? O que é a superação de perder o meu pai? É esquecer? Falar, não é isso. Não é isso. É conseguir me lembrar dele de uma forma feliz. Conseguir me lembrar dele e não dos momentos... Porque assim, o problema todo é que quando você está vivendo uma dor, quando você lembra daquela situação que gera essa dor, você só lembra dos momentos ruins. Você só lembra da dor. Faz sentido para você isso aí? Pensa bem nas coisas que te geraram dor, que te trouxeram dor. Como eu falei agora, você tentou iniciar um negócio e quebrou por causa de uma outra pessoa, de repente outra pessoa, né? Você era sócio, enfim. Você, não sei, num relacionamento, você tinha um relacionamento que pra você era um relacionamento aparentemente estável, de repente, bluma, né, outra pessoa se desmoronou. Aí você pensa o seguinte, isso te traz dor. Só que se você não viver o luto daquilo ali, aquilo nunca vai passar. Você vai tentar driblar esse momento, que é viver esta dor, e isso vai passar. Entendeu? Por isso que o sofrimento é uma escolha. Eu escolho sofrer, porque tem gente que sofre por uma situação para sempre. Já tem 20 anos que eu perdi o meu pai. Talvez você ou alguém que você conheça também perdeu alguém muito importante para ele há 20 anos e sofre até hoje com aquela perda. Por quê? Porque não viveu verdadeiramente o luto. E quando você não vive verdadeiramente o luto de algo, o que você precisa fazer? Você precisa voltar naquela realidade, naquela dor, e dar um novo significado para ela. Ressignificar aquela situação, aquela história, aquele momento, sabe? Às vezes você está precisando disso. Você que talvez respondeu lá no começo que não acredita em felicidade plena, em plenitude e felicidade, é porque você está precisando de voltar em algo, voltar em algum momento, em alguma situação da sua vida, da sua história de vida e ressignificar e dar um novo significado para algo na sua vida. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você faça memória dos momentos bons e momentos ruins que você viveu na sua vida. Eu quero que você pense agora em 3 momentos bons e 3 momentos ruins. E ao pensar nesses momentos bons e ruins da sua vida, eu quero que você escolha um momento bom, dentre os 3 que você pensou. Eu quero que você escolha um momento muito bom. E eu quero que você escolha, dos momentos ruins, eu quero que você escolha um momento ruim. Um bom, um momento maravilhoso, pleno da sua vida, maravilhoso, e um momento muito ruim. Eu quero que você pense nos 2. Escolha um de cada. Escolheu? Fez a escolha? Beleza. Guarda por enquanto essa tua escolha, que daqui a pouco a gente vai voltar nela. Tá? Então, a quarta
falei das 3 leis, né? Da Índia, espiritualidade da Índia, eu vou falar da quarta. A quarta é: tudo termina quando termina. Aí você pode estar falando, mas isso é muito óbvio também. Sim. Mas quantas coisas na minha vida e na tua vida que terminam e você não deixa que esse ciclo complete? Quantas coisas terminou? Acabou, cara. Quantas coisas na tua vida acabou, passou aquilo ali e você ainda fica lá, sabe, achando que ainda vai resgatar aquilo ali. Quer ver um exemplo? Eu tenho 42 anos. Eu tenho 42 anos. 42. A minha juventude, a minha época, quando eu frequentava boates, bailes, não sei o quê, e, né? Quando eu saía à noite, eu comecei muito cedo, né? Comecei muito cedo. Que foi aproximadamente ali, eu comecei com uns 14 anos, mais ou menos, ou até menos, talvez, mas com uns 14 anos. E fui até lá seus 20, talvez, 18, não lembro. Beleza. E houve um momento em que este período, em que esta etapa passou. Passou. E olha só que interessante. E passou, e eu tive que deixar este momento passar. Para que esse momento passe, para que eu comece uma nova etapa. Eu vou dizer para você o seguinte: se você está vivendo um momento, ou viveu um momento da sua vida, da sua história de vida, e você quer iniciar uma outra, e você quer que a sua vida dê uma nova guinada, aconteça algo de novo na tua vida, deixe que o anterior passe. Não fique travando ele, não, segurando. Olha só, né, voltando ao exemplo que eu estou dando. Você imagina que se esse momento passa, mas eu ainda queira ficar frequentando, fazendo as mesmas coisas, mas na minha cabeça, não, essa minha etapa passou, mas eu ainda quero de vez em quando ter as mesmas atitudes, ter as mesmas, sabe, fazer as mesmas coisas. Isso vai trazer consequências terríveis. Por quê? Porque o novo ciclo não vai se iniciar. E na minha vida é assim, só inicia o novo ciclo quando o anterior termina, quando eu permito, quando eu fecho o anterior. Presta muita atenção nisso, que isso é muito importante. Talvez a sua vida ainda você ainda não deu o próximo passo, talvez você não concretizou algo novo na tua vida, algo que você sonha muito na tua vida, porque você ainda não fechou o ciclo anterior. Talvez você tenha que voltar, olhar para trás e ver o que falta para você fechar esse ciclo anterior. E eu vou te falar em 3 passos como fechar o ciclo anterior. Mas, né, eu já volto e falo disso. Então fica atento que você vai se ligar nisso aí. Beleza. Há pouco tempo atrás, olha bem, presta muita atenção nisso. Eu tenho 42 anos. Eu frequentei bares, boates, né, saía, né? Eu tinha entre 13 para 14, eu tinha 14 anos até os meus 18, 19 talvez. Então já faz um bom tempo isso, correto? Já faz um bom tempo, né? É isso daí. E naquela época eu conhecia muita gente deste meio, muita gente da minha idade, da mesma idade que eu, né? E a gente era adolescente ali, jovenzinho, adolescente ali, então eu conheço muita gente daquela época. Há pouco tempo agora, eu estava aqui em Petrópolis, né? Eu estou em Petrópolis hoje. Eu estava em Petrópolis e eu estava vindo da casa da minha mãe
para a casa da minha sogra. E era numa sexta, num sábado. Acho que era no sábado. Não, era no sábado, claro, era no sábado, à noite. Era no sábado à noite. E eu passei ali do lado do terminal de Itaipava, tem uma casa ali, uma boate ali, que eu não sei como é que é aquilo, se é uma casa de show, como é que é. E eu passando em frente a ela, por incrível que pareça, em plena pandemia, ela estava aberta, funcionando. Gente, acreditem, eu vi uns caras da minha época, parado do lado de fora, com o carro parado assim do lado de fora, encostado no carro, mas a cena era igualzinho quando a gente tinha 16 anos, 15 anos, 17 anos. Os caras, acredita, e aí, sabe, e as menininhas passando, e os caras lá assim, ó, com um copo na mão, uma latinha na mão, ou sei lá o que é aquilo, uma lata de cerveja, um copo de alguma bebida, não sei o que é aquilo, na mão, e os caras olhando para as meninas passar. Rapaz, as meninas pode ser filha deles. Dependendo da velocidade do caboclo, até neta deles. Rapaz, a menina podia ser filha deles. E os caras olhando para as meninas passando. Eu olhei e falei, gente, olha isso. Eu fiquei impressionado vendo aquilo. Como esse ser humano não deixa. Ele não deixa o ciclo anterior fechar, cara. Ele não deixa. Entende? Olha que louco. O que esse cara tá fazendo? Eu não tô dizendo que se eu já tenho essa idade, eu não posso mais frequentar. Sim, mas frequenta, cara. Mas se você quer frequentar um ambiente desse, eu já acho meio... Porque não é um ambiente... Assim, o ambiente é diferente. É um ambiente para jovenzinho, adolescente, sabe? Mas se você fala, não, eu gosto muito, você não está deixando o ciclo fechar. Mas tudo bem. Eu vou te dar um pequeno desconto. Se você quer, cara, pega a sua esposa e fala assim, vamos lá, né? Talvez assim, relembrar, né? Não sei. Se bem que relembrar é você querer, é você achar que aquele momento era melhor do que o de hoje, que você está vivendo hoje. Não é. E não é. Entenda isso. Deixar o ciclo fechar é parar de falar também. Tempos bons eram aqueles. Se você é dessas pessoas que vivem isso, tempo bom, isso que era tempo bom. Você está esquecendo de viver o agora, o aqui e agora. E você só é feliz e pleno aqui e agora. Porque lá atrás, se você já foi feliz e pleno ou não, já foi, já passou, entendeu? O passado não te dá felicidade plena. O que te dá felicidade plena é o presente. E eu vi. Gente, eu não vi um ou dois só não, eu vi alguns deles. Daquela época. Falei, o que tem na cabeça desse ser humano? É um ser humano infeliz. Infeliz hoje. Ele acredita que foi feliz no passado. Por isso, ele não tem o direito, ele não merece ser feliz hoje. Guarda isso. Porque isso pode ser a chave para você tomar decisões importantes. Isso pode ser a chave para você resolver, solucionar situações pendentes. Isso pode ser a chave para você fechar o ciclo. E você quer saber como se fecha um ciclo anterior? Como se fecha o ciclo anterior? Vou te contar como se fecha o ciclo anterior. Vamos lá. Como se deixa o ciclo fechar. Você tem que passar por 3 grandes momentos, por 3
grandes experiências pessoal. Primeira coisa, né, antes das três, essas três engloba uma coisa que engloba essas três assim de extremamente profundo, que é o autoconhecimento. Primeira coisa, o autoconhecimento. Começa por aí. Mas vamos lá, dentro do autoconhecimento tem 3 etapas que você precisa viver. Se você não viver essas 3 etapas, você não fecha o ciclo. E se você pode achar que fechou, mas não fechou. Beleza? Vamos lá. Anota aí. A primeira etapa que você precisa viver é a etapa da aceitação. É aceitar. Como assim aceitar? Primeiro, você precisa aceitar quem você se tornou hoje. Você precisa aceitar quem você é hoje, a pessoa que você se tornou hoje. Eu aceito. Eu aceito. Que eu sou João, de 42 anos, casado e tenho uma filha linda, maravilhosa. Tenho uma família que eu amo muito. Que eu sou agraciado por ainda ter aqui do meu lado a minha mãe. Eu sou agraciado por ter 3 irmãos, por ter 2 irmãos e uma irmã. Eu sou agraciado por ter 8, 9, aí eu tenho que contar, sobrinhos. Eu aceito isso. Eu aceito por ser agraciado, por ter o meu trabalho, por ter o trabalho que eu tenho. Eu aceito por ter os amigos que eu tenho. Eu aceito os amigos que eu tenho, que eu escolhi. Eu aceito os meus afilhados que eu tenho, que é uma graça, que é uma bênção de Deus, que é uma dádiva divina para mim. Eu aceito a casa onde eu moro. Eu aceito o carro que eu ando. Eu aceito o cabelo que eu tenho, o pouco que eu ainda tenho, mas eu aceito a minha pele, eu aceito o peso que eu estou, eu aceito quem eu sou, eu aceito quem eu me tornei. Eu aceito, é autoaceitação. Eu aceito. Então, a primeira etapa para você vencer e fechar o ciclo é aceitar. E eu aceito todas as pessoas que passaram pela minha vida. Eu aceito todas as dores que eu vivi na minha vida. Eu aceito todas as alegrias, momentos de felicidade que eu vivi na minha vida. Aceitar. A aceitação. Autoaceitação. Eu aceito quem eu me tornei. A segunda, então primeiro é aceitar. A segunda é perdoar. Desculpa. A segunda é perdoar. Eu perdoo quem eu sou. Eu perdoo quem eu me tornei. Eu perdoo a mim mesmo. Eu perdoo o João de 13 anos, de 14 anos, de 15 anos, de 16 anos, de 8 anos, de 20 anos. Eu perdoo. Lembra que eu falei que você ia escolher 2 momentos incríveis, um momento incrível e um momento muito ruim da tua vida? Então, você vai aceitar esses 2 momentos e agora você vai perdoar esses 2 momentos.
Você perdoa, eu perdoo você. Aí você fala, eu perdoo você, João, por ter tomado essa escolha, por ter feito essa decisão, por ter escolhido isso. Eu perdoo você. Primeiro você aceita, agora você perdoa. Cara, se você não perdoar, se você não se perdoar, você não vira a página. Eu perdoo. Eu perdoo. Quem eu me tornei? Se é uma pessoa, se você se tornou uma pessoa que você goste ou não, você perdoa. Não interessa quem você se tornou. Eu perdoo. E a terceira etapa é a gratidão. É a gratidão. E você pode falar para você mesmo, eu sou grato pela pessoa que eu me tornei hoje. Eu aceito, eu perdoo e eu sou grato. Eu não só aceito, como eu perdoo e como eu sou grato ainda. Desculpa. Você precisa vencer essas 3 etapas. Se você passar por essas 3 etapas, quando você se torna grato, eu sou grato por cada pessoa que passou pela minha vida, que trouxe angústia, raiva, mágoa, decepção, amor, que trouxe alegria, que trouxe felicidade. Eu sou grato por cada pessoa. Por quê? Porque essas pessoas foram importantes para formar e transformar esse ser humano que eu sou hoje. E se esse ser humano que eu sou hoje é um ser humano muito ruim, se você hoje olha para você e fala assim, cara, mas o ser humano que eu me tornei hoje não é o ser humano que eu sonhava há 10 anos atrás, não é o ser humano que eu gostaria de ser. Então eu vou falar para você o seguinte, está na hora exatamente de você vencer e fechar esse ciclo. Por quê? Qual ser humano você quer se tornar daqui a 5 a 10 anos? E eu quero que você pense o seguinte, se você continuar nessa mesma pegada, nessa mesma vibe que você está, você acredita que o ser humano que você vai se tornar daqui a 5 ou 10 anos vai ser um ser humano melhor, igual ou pior do que o que você está hoje? É só você pensar, de 10 anos atrás para hoje, você evoluiu ou você desevoluiu? Não sei se existe essa palavra. Você cresceu ou você não cresceu? Ou você diminuiu como ser humano? Então, se você continuar, o teu gráfico, ele é crescente ou ele é reto? Eu tô pegando de 2010 até 2020. 2010, quem você era em 2010? Você se tornou quem você gostaria de ter se tornado em 2020? Porque eu tenho certeza que lá em 2010 você era um ser humano de 10 anos mais novo, sonhador, que tinha sonhos, desejos, vontades. E você se tornou a pessoa que você gostaria de ter se tornado? Você é, hoje, quem você gostaria de ter sido? Sim ou não? Se sim, beleza. Você acredita que pode melhorar mais até 2030? Você vai ser um ser humano de 10 anos a mais em 2030. Pensa nisso. Eu serei um ser humano de 10 anos mais em 2030. Eu serei um ser humano de 52 anos. E aí? Eu vou ser um ser humano de 52 anos? Eu vou ser um homem de 52 anos achando que ainda sou um adolescente de 18 anos parado na porta da boate assim, ó. Né? Com as bochechas já caídas, mas achando que ainda sou um adolescente de 20 anos? Ou está na hora de fechar o ciclo? A escolha, lembra que eu falei que sofrimento e felicidade é uma escolha. Eu escolho, você faz as suas escolhas.
Se hoje você não se sente feliz, pleno, a escolha foi por causa da sua escolha. Foi por uma escolha que você fez. Se eu hoje não sou feliz, pleno, porque foi uma escolha que eu fiz. Agora, não quer dizer que se eu fiz essa escolha, hoje eu estou infeliz. Ah, então minha vida acabou. Não! Não! Você ainda não morreu. Então você tem a oportunidade de fazer novas escolhas. Essa é a notícia maravilhosa que todos os dias, na verdade todos os minutos, agora eu estou te dando a oportunidade de fazer uma escolha. Todos os minutos você pode fazer uma nova escolha. Todo segundo você está tendo a oportunidade de fazer uma escolha. E eu estou trazendo isso para você porque essa é a sua oportunidade de fazer escolha, de fazer a sua nova escolha. Pensa naquele momento ruim, pereba da sua vida, que eu falei para você pensar e guardar ele. Pensa naquele momento bom, maravilhoso da sua vida, que eu falei para você guardar ele. Olha para esses dois momentos agora e fala para eles: eu honro e respeito vocês, mas vocês já passaram, entende? Eu honro e respeito vocês dois, porque vocês dois fazem parte da minha história. Vocês dois são responsáveis pela pessoa que eu me tornei hoje, pelo ser humano que eu sou hoje. Mas vocês dois já é história, vocês dois já passaram. E eu quero, a partir de agora, fechar esse ciclo e viver plenamente a minha vida hoje. Entenda uma coisa. Aquela frase, tempo bom foi aquele, que momento terrível que eu vivi, isso tudo só faz você viver neste passado. E só faz você deixar de viver o momento presente. Porque o melhor momento da sua vida, da sua história, o momento mais incrível, é esse agora. É esse que você está aqui, frente a frente comigo. Este é o melhor momento da sua vida. Porque é só agora que você pode fazer diferente. Entendeu? Entendeu a relação das 4 leis com a sua felicidade plena? Com a sua plenitude e felicidade? Quando a gente fala em 3 leis espirituais da Índia, né? Muitas pessoas falam, nossa, isso é coisa, isso não é? Você vai contra a minha religião, mas não tem nada a ver com religião. Tem a ver com viver. Eles chamam de leis espirituais lá porque eles levam isso à risca. Eles assumem isso de verdade. Eles assumem isso para a vida deles e não deixam a vida ir sendo jogada para frente. Talvez a sensação que você possa estar vivendo é você estar num lugar muito cheio, um tumulto de gente, e essas pessoas estão indo numa direção e você não tem controle, porque essa multidão está te empurrando. Talvez essa é a sensação que você está tendo, mas você não é isso. Você não pertence a essa multidão. Você não precisa ir para onde a massa está te empurrando. Você pode escolher fazer diferente. Você pode escolher sair daí a hora que você quiser. Você só está nisso porque você não fecha os ciclos da sua vida. E quando eu falo ciclos, fechar os ciclos, são todos os ciclos, até os ciclos do pensamento. Sabe? Às vezes você leva uma vida onde você só reclama de tudo, nada para você, nada na tua vida tá bom, sabe? Tá na hora de você fechar esse ciclo, cara. Parar com isso, começar a agradecer. Lembra das 3 etapas? Talvez está na hora de você
fazer essas 3 etapas e ver qual delas você não fez corretamente, porque também tem que fazer corretamente e fechar o ciclo, iniciar e deixar e permitir que a vida inicie um ciclo novo. E dar permissão para você mesmo, dar permissão para você mesmo, para tua história começar um ciclo novo. Talvez o teu olhar, tá na hora de você fechar o ciclo do teu jeito de olhar as coisas. Seus pensamentos idiotas, pensamentos medíocres, pequenos, tá na hora de você fechar o ciclo disso. Talvez a sua saúde, o seu peso, tá na hora de você fechar o ciclo disso. Acabou. É fechar o ciclo, é completar o ciclo e falar, eu vou começar um ciclo novo. Talvez a tua saúde, sabe? Talvez a tua saúde tá uma porcaria. E você não faz, e você não fecha o ciclo. Fala, tá na hora de eu mudar essa realidade da minha vida. Talvez a sua casa, talvez você está vivendo um momento terrível dentro de casa, mas é porque você não toma as atitudes que você deve tomar, do jeito que você tem que tomar. Talvez você não deixe o ciclo se fechar. Deixa o ciclo se fechar, cara, para começar um ciclo novo. Pelo amor de Deus. Talvez no teu emprego, você fala, mas não é assim, porque não é tão fácil arrumar um emprego, porque você não deixa o anterior fechar. Se você deixar o anterior se fechar, vai se levantar. Vai se levantar. O ciclo novo vai começar. E quando você deixa fechar o ciclo novo, há uma nova esperança. É como se um dia novo amanhecesse dentro de você. É como se um sol brilhante nascesse dentro de você. E você vai começar a enxergar coisas. Você vai começar a perceber coisas no seu dia a dia que antes você não percebia. Pode ter certeza disso. Você vai falar, nossa gente, isso sempre teve aqui, eu nunca tinha visto isso. Há pouco tempo atrás, uma pessoa falou para mim assim, aqui na minha cidade não tem emprego, não tem emprego aqui, não acha emprego aqui. Aí eu abri um site de empregos, que é um site nacional de emprego, e eu falei assim, vamos botar algo. Eu falei, olha, eu li na revista Forbes que a região de Campinas está entre as 20 melhores regiões do mundo para se viver. Falei, então vamos pegar Campinas e vamos abrir os empregos se em Campinas tem empregos, vamos lá, deve ter um monte. Falei, lá tem um monte. Eu abri o site, botei Campinas e comecei a ver emprego, mas muito emprego em Campinas. A pessoa, tá vendo aí? Aí, olha só como é que tem emprego, não sei o quê. Falei, beleza, agora vamos abrir a sua cidade? Não, mas minha cidade não tem, com certeza não tem. Falei, mas vamos abrir assim mesmo? Começou a abrir, começou a aparecer emprego. Falei, vamos abrir uma outra cidade qualquer. Peguei uma outra cidade qualquer, olhei no mapa, essa cidade aqui, olhei, emprego. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que você só escuta o que os outros falam. Você não presta atenção no que teus olhos podem ver, no que o teu ouvido pode realmente ouvir. Você escuta os lamentadores, os lamuriadores que ficam, mas tá uma porcaria, não, esse lugar, isso aqui. E isso vira uma verdade para você, você passa a não enxergar de verdade tudo à sua volta. E aí você começa a se achar que você não é feliz, e você começa a achar que plenitude e felicidade são coisas que não existem, e aí você começa a virar um chorão da vida. Para de ser chorão da vida. Vamos mudar esse jogo. Beleza? Bom, esse foi o nosso Café com Coach de hoje. E hoje nós falamos sobre plenitude e felicidade. Sou apaixonado por esse tema porque eu sou um cara muito feliz. Eu sou plenamente feliz. Eu vivo isso intensamente todos os dias da minha vida. E esse é o meu convite para você. Que você também viva plenamente a sua felicidade.
vai encerrar a nossa live. Eu quero deixar para você um grande beijo no seu coração. Gratidão por você estar aqui comigo até agora. E Deus te abençoe. E até sábado que vem. Até sábado que vem. E sábado que vem o nosso tema vai ser espiritualidade. E é o último tema da Roda da Vida. É o último tema da Roda da Vida. E o tema é espiritualidade. Gente, você não pode perder. Sábado que vem, acho que sábado que vem eu não vou ter. Porque sábado que vem eu vou estar em curso. Vou fazer um curso e o meu curso é o dia inteiro, das 7h30, eu acho, até no sábado, até as 19 horas, 20 horas da noite. Então eu não sei se eu vou conseguir fazer. Mas durante a semana eu aviso, eu deixo no meu Instagram ali se eu vou conseguir fazer ou não. Tá bom? Um beijo, Deus abençoe e até o próximo Café com Coach.